Olá, professores, olá, pais, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, o dia que eu estou gravando esse vídeo, porque é o dia dos professores, né? Então eu quero aproveitar para parabenizar todos os professores e professoras, aqueles que ainda vão se formar, os que estão se formando, os que já se formaram faz tempo, já estão bastante tempo na área, todos vocês, porque sem professor não há profissão. O professor é o formador de todas as profissões, então eu deixo um super beijo, um forte abraço a todos os professores. Muitos aplausos porque vocês merecem. Aproveitando aí esse dia mágico, né, super especial, que é o Dia do Professor, a gente vai conversar hoje sobre gênero e diversidade na escola. É um tema bastante polêmico, porque uns pensam de uma forma, outros pensam de outro, surgem bastantes perguntas, né, a respeito, como que o professor pode lidar com os gêneros, com as diversidades e melhor, né, como o professor pode orientar essas crianças a trabalharem com esses gêneros, a lidarem com as crianças dentro de um mesmo círculo e dentro de um mesmo contexto. Entende-se por gênero o masculino e o feminino. Entende-se por diversidade a diversidade cultural, religiosa, as características físicas. Então a criança começa a ter a convivência com as diversidades já nos primeiros anos da escola, onde ela começa a interagir com as crianças, outros coleguinhas e perceber as pequenas diferenças que há entre um e outro. É aí que começam a surgir os questionamentos, né? As crianças vão querer saber por que o amiguinho tem o olhinho puxado, por que o outro tem o cabelo mais vermelhinho e ele não, por que o amiguinho é mais moreninho, ele é mais clarinho, tem a outra menininha que é loirinha. Então, cabe ao professor explicar para essas crianças a questão da etnia, a questão de onde essas crianças vêm, a nacionalidade, da onde que vêm essas famílias, né? É interessante montar álbuns de fotos, sabe, com os parentes, né, os antepassados deles, os avós, os bisavós, fazer aquela árvore genealógica para cada um conhecer a sua família, a sua descendência, da onde vem e trocar com os amiguinhos. Então é bastante interessante para que eles entrem dentro de um contexto social onde eles vivem, onde eles se enquadram e conhecer as diferenças e perceber finalmente que as diferenças acabam se tornando iguais, né? Porque todos estão dentro de um contexto social. E esse contexto social os faz nada mais, nada menos do que iguais uns aos outros, e as pequenas diferenças são apenas detalhes. Existem algumas técnicas que o professor pode usar dentro da sala de aula, como atividades, exercícios, jogos, que possa trabalhar nessas crianças toda essa questão da igualdade, né? Dentro dessa diversidade, dentro dessas diferenças, né? Físicas, emocionais e religiosas, etc., que eles possam ter. E dentro de todo esse contexto, as crianças podem ludicamente aprender a conviver. Invista em dinâmicas de integração. Diversidade não é sinônimo de desigualdade. Então, quanto mais atividades em grupo essas crianças participarem, mais elas vão interagir uma com as outras, né? E vai diminuir a questão do bullying, do racismo, a questão do preconceito, porque elas vão se tornar únicas, elas vão se tornar unidas, cada vez mais agrupadas, cada vez mais entrosadas. Isso é muito importante. Sempre manter a sala interagindo, né? Um aluno interagindo com o outro, nunca deixar a coisa ficar individual, nunca deixar uma criança sozinha, sempre acoplá-la em algum grupo. Use personagens da literatura infantil. Uma bem bacana para a gente estar trabalhando a diversidade é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que tem o Visconde de Sabugosa, que o corpinho dele é uma espiga de milho, ele é um espantalho. Aí tem a tia Anastácia, que é uma senhora mais morena. Eles são diferentes, né? Tem a Narizinho, que é uma menininha que é mais branquinha. Então, colocar todas as características físicas desses personagens todos e mostrar a eles que eles juntos conseguem fazer a história, cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua ocupação, cada um tem uma função dentro da história. Isso é muito bacana, né?
Não somente as características físicas dos personagens, mas as psicológicas. Cada um tem uma maneira de ser, cada um pensa de um jeito, né? Um respeita o outro pela sua maneira de ser, não há críticas, né? Então, ter um contexto onde as crianças possam saber que as diferenças são qualidades no fundo. Eu costumo usar muito o exemplo dos dedos das nossas mãos, né? Então, eu sempre falo para eles: os dedos das nossas mãos não são iguais, mas todos têm uma função importante. Por quê? Esse aqui é menorzinho que esse é maior de todos, esse é um pouquinho menor, eles não são iguais, porém todos eles trabalham juntos. Um precisa do outro. Se a gente for pegar uma caneta, esse daqui ajuda a segurar, esse aqui ajuda a apoiar. Então, todos, dentro das suas diferenças, eles são úteis e um precisa do outro. Então, eles acabam se tornando iguais. Todos chamam-se dedos. Todos são iguais nesse sentido, apesar das pequenas diferenças que no final não importam. Promova atividades de percepção, envolvendo a coordenação motora, né, a desinibição. Por exemplo, uma atividade bem legal, bem bacana de se fazer, vendar os olhos de uma das crianças e ela vai apalpando o rostinho da outra até descobrir que amiguinho é. Então a professora ou algum outro colega vai fazendo perguntas. Como que é o cabelo dele? Aí ele vai falar, o cabelo é enroladinho. Você acha que é um menino ou uma menina? Ela vai falar, parece ser um menino. Ele vai respondendo, né, os questionamentos até ele identificar que coleguinha que é. Então, além deles estimularem o tato, a coordenação, a percepção, a desinibição, né, eles aprendem também, através das diferenças, a conhecer o amiguinho de sala. O professor deve conversar também a respeito das diferenças culturais, né? Cada pessoa tem uma cultura diferente, cada um foi criado de uma maneira diferente, então é interessante não criticar a criação que o coleguinha teve, o que ele é acostumado a fazer na casa dele, porque a criança vai transportar da casa dele para a escola os seus costumes, né? Um leva a lancheira e abre a toalhinha e coloca todo o lanchinho lá certinho, arrumadinho para depois comer. O outro come de dentro da lancheira mesmo. O outro deixa metade do lanche, tem um outro sistema, não quer comer. Então, até na hora de comer, essas crianças elas têm a percepção delas, o jeito como elas foram criadas, o jeito como manusear o material também é muito importante. Então, às vezes, há essas críticas. Nossa, olha como ele faz. Então, essas coisas a gente deve evitar que aconteça dentro da classe, já mostrando para eles que cada um tem costumes diferentes, eles vêm de criações diferentes. Isso é uma intolerância, né, no caso, que não pode acontecer. Então a criança não pode criticar a outra pelo modo de ser, pelo modo como ela faz. Eu não faço assim, eu faço diferente. Então isso tudo tem que ser trabalhado também dentro da diversidade. Trabalhar a diversidade facilita o trabalho em grupo, evita constrangimentos entre as crianças, evita o racismo, evita o preconceito, né? Então, quanto mais se trabalha a diversidade, o gênero, se explica de acordo com cada faixa etária, claro, né? Então, quanto mais for trabalhado isso, mais rápido vocês vão obter os resultados positivos. Essas crianças vão ser crianças mais tolerantes e crianças que menos apontam o coleguinha. Então, é muito interessante esse trabalho todo em forma de jogos, em forma de escrita para o fundamental que já sabe escrever, de pesquisa e da opinião deles. Aprendam também a escutar o que eles têm a dizer, as perguntas que eles têm a fazer. Por mais que sejam perguntas assim capciosas, que no momento você não sabe como responder, tem que ter jogo de cintura, essas perguntas vão aparecer e é importante que todos tirem suas dúvidas, é importante que todos falem, né? Porque essa democracia, né? Essa coisa de todo mundo poder falar, de todo mundo poder opinar, é uma forma de diversidade. Então isso também tem que ser trabalhado. Antigamente, os adolescentes, eles tinham medo, eles tinham vergonha de falar sobre a condição sexual deles, né? Falar de assuntos assim mais adultos. Hoje não, hoje eles falam abertamente, eles demonstram, né, a condição sexual deles.
Isso acontece dentro da sala de aula e da escola com frequência, principalmente os maiores, os adolescentes, né? Tem uns já que são assumidos, ou gays, ou são assumidos outras religiões que têm umas características diferentes. Então, isso, a escola tem que ser um ambiente onde aceite toda e qualquer diversidade, todo e qualquer gênero, né? Eu costumo dizer assim, e passar isso para as crianças: todos nós somos irmãos e filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Se ele não tem preconceito contra nós, nós não devemos ter preconceitos uns com os outros, né? Ninguém está lá para incentivar. Não, ninguém está querendo dizer isso. O que é interessante é que haja respeito, indiferente do que a criança seja ou o adolescente deixe de ser. Sabe? Ele está respeitando a gente, está respeitando o professor, está respeitando dentro da escola, está ficando com ele mesmo, com as condições dele, com as características dele, ok. Então é nossa obrigação respeitar e conviver também. Aprender a conviver com o outro, aceitá-lo e respeitá-lo é uma condição básica, uma lição básica que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, para que no futuro eles sejam cidadãos do bem, cidadãos que vão respeitar o próximo. E você respeitando o próximo, você também tem respeito. Então é muito importante trabalhar diversidade, trabalhar gêneros dentro da sala de aula e dentro da escola, para que possamos assim plantar uma sementinha para que floresçam grandes frutos, grandes árvores aí no futuro. Obrigada por assistir a mais esse vídeo. Façam perguntas, comentem, critiquem, mas falem, participem do nosso canal. Deixe seu like, compartilhem e obrigada mais uma vez por estar aqui comigo e logo novos vídeos virão. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.